tô colocando meu ponto. Bom dia! Pode falar comigo, Carlos. Agora tô te ouvindo. Bom dia! Gente, é assim. O meu trabalho, né, todo mundo vê como é que acontece. Quem aparece na televisão, todo mundo vê, acompanha, né? Quem está trabalhando num escritório, numa padaria, numa borracharia, tal, só quem está ali pertinho que sabe como é que é para começar a trabalhar. Aqui vocês estão vendo, precisa do ponto, eu não coloquei, Carlos Aracaque gritando aqui no meu ouvido e não estava ouvindo, ele que me dirige quando eu estou aqui no ar, mas agora está tudo certo, para vocês verem bastidores de televisão como é que é. Muito bom dia para você. Vamos começar o programa de hoje? Dor de cabeça, tontura, as pernas inchadas, palpitações, sangramentos nasais, né? Cuidado, hein? Estes podem ser alguns sintomas de um problema de saúde que é muito grave. E é tão grave que as pessoas não percebem porque é muito comum até. Por isso que é mais grave ainda. Eu estou falando da hipertensão, que é também conhecida como pressão alta. Você sabia que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, essas características, isso que eu acabei de falar, sugerem hipertensão, mas não são específicas dessa doença. Sintomas que, na verdade, são de lesões dos órgãos prejudicados pela pressão alta. Você vê como é que pressão alta é tão comum e muita gente não sabe, né? Como é que essa pressão alta se revela? Na maioria dos casos, a doença não apresenta sintoma algum. Ou seja, ela é bem silenciosa, você não percebe que está doente. Aí, meu amigo, minha amiga, aí é que está o perigo. Pressão alta é o tema do Viver Bem de hoje. No estúdio eu recebo o médico cardiologista Valdir Salve, já está aqui com a gente a postos, para tirar todas as nossas dúvidas. Quer ficar muito bem informado? A gente já está no ar. Sabe o que eu acabei de descobrir? Que suco de laranja faz bem pro coração. Laranja, vitamina C, na verdade faz bem pro corpo inteiro. Aí você fala, cara, eu não vou ficar espremendo laranja, eu não tenho tempo, minha vida é corrida, sabe? Eu quero, mas não dá. Ok, seus problemas acabaram. Natus Fruta. Essa garrafinha tem 1 litro de vitamina C pura. Natus Fruta é a laranja natural. Ela não tem conservante, não tem açúcar, é o açúcar da própria fruta, tá docinho, a safra de laranja tá uma maravilha. Feito com toda a higiene e é feita aqui em Campo Grande e está disponível para você. Você encontra em padarias, supermercados, lá na Drogaria Alvorada você vai encontrar Natus Fruta, lojas de conveniência, vai lá na geladeira, abre e leva saúde para sua casa. Você encontra 1 litro, 500 ml, 300 ml e também no copinho. Para criançada levar de lanche na escola, para você que vai para o seu trabalho, né, bateu aquela sede, aquela fominha, mata a sede e sacia a fome também. Um copo desse de suco de laranja, segundo pesquisas, tem 100% da vitamina C que você precisa para um dia inteiro. Natus Fruta, hein? A sua dose diária de vitamina C. Falar em saúde, hoje nós vamos falar de uma doença que atinge 25% dos brasileiros, sabia? Hipertensão arterial, a famosa pressão alta, né? E eu tô recebendo aqui no estúdio, já tá tomando o suco de laranja dele, porque ele não é bobo nem nada, médico cardiologista. Vamos tomar. Doutor Valdir Salve, tudo bem, doutor Valdir? Faz bem laranja, né? Faz muito bem. Maravilha. Vamos falar? Muito obrigada, viu, Valdir, por você estar aqui com a gente. Obrigado você. A gente sabe que cardiologista, todo médico tem uma vida agitada, mas cardiologista pro coração não avisa, né? Verdade. O coração não avisa. A gente vai ver agora a opinião das pessoas, né? Exatamente isso. Porque, como eu falei, a hipertensão é uma doença extremamente silenciosa, que a maioria nem sabe, nem sonha que tem. Vamos ver se as pessoas sabem a respeito dessa doença ou não. Vamos ver. O que a senhora entende por pressão alta? Bom, a pressão alta, ela vem do sal, né? Da má alimentação, né? Pessoas que é nervosa, tudo isso aí, a pressão, né? Vem disso daí. A senhora acredita que está ligado ao psicológico também? Isso também. Eu moro numa cidadezinha aqui perto, né, que é Rochedo. Lá é uma cidade quente, então a maioria das pessoas de lá
tem a pressão alta, sim. E todos se cuidam, né? A senhora disse que do tempo, né? Diz que o lugar é muito quente. A senhora acha que isso interfere também na pressão? Com certeza. Eu entendo isso, que a pressão sanguínea que está alterada. Eleva a pressão do sangue. Isso. Onde poderá provocar um acidente vascular, alguma coisa assim. Um AVC, dependendo se a pessoa não cuidar, não se tratar. A senhora costuma medir a sua pressão? Todos os dias eu medo minha pressão. Minha pressão é boa, sabe? Graças a Deus, sempre está 12/8. Não tenho, pela minha idade eu não tomo remédio nenhum, até os médicos admiram. A minha é baixa, graças a Deus é normal, mas a minha mãe e a minha irmã têm problema de pressão muito alta. Meu namorado também, meu namorado larga de tomar o remédio para tomar cachaça, onde ele passa mal, vai para o posto, né? Pressão vai lá na 19, 20. O que o senhor faz para se cuidar, para cuidar da saúde como um todo? Eu me alimento no máximo com produtos mais naturais, mais vegetal. Procuro não exagerar com comidas com sal. Procuro não exagerar com bebida alcoólica, que é outro caso, entendeu? Essas coisas tudo sob controle comigo. Pois é, já está provocando discussão aqui no estúdio. Cleiton Bernardi está aqui, Orestes estão aqui, né? São os nossos dois colegas cinegrafistas que operam as câmeras e já estão perguntando para o Dr. Valdir Salve com relação à pergunta. O que você perguntou, Cleiton? Suco de limão. Suco de limão? Ó, tem tanta dúvida. Dr. Valdir, a gente ouviu várias opiniões ali, né? O que é a pressão alta para a gente entender? Que patamar que ela é considerada alta? Bom, Carmen, segundo as últimas diretrizes, inclusive europeias, americanas e a brasileira também, porque a cardiologia brasileira é de primeiro mundo. Está muito bem conceituada. Está muito bem. E aqui no Mato Grosso do Sul ela também, é muito boa. Também. Sem dúvida. O estabelecido é o seguinte, a pressão tem que estar abaixo de 14/9. 14/9 já é hipertensão. 14/9 já é hipertensão. Em que momento esse 14/9 pode ser considerado um indício de pressão alta? Por quê? Se você está agitado, se você está num momento de estresse, você vai medir aquela pressão, deu 14/9, mas é um momento único. Exato. Em que momento que isso acontece? A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é a seguinte, a medida tem que ser feita 3 medidas no mínimo no consultório médico, em repouso, sem ter feito exercício físico, sem ter fumado e sem ter ingerido bebida alcoólica. Quanto tempo antes? Normalmente de 1 a 2 horas antes. Em repouso, sem o estresse, sem a bebida alcoólica e sem o cigarro. É medido no consultório, ou aferida a pressão no consultório, né? Geralmente 3 medidas pelo menos para você classificar esse paciente como hipertenso ou não. É curioso, porque eu fui ao cardiologista outro dia e ele fez exatamente isso. Mediu 3 vezes, em 3 momentos. Eu estranhei, porque até então a aferição da pressão se dava, na maioria das vezes, uma vez só. E geralmente ela está um pouco acima daquilo que eu sei que é o normal para mim. Minha pressão é normal. Minha pressão está 12/8 sempre. E estava 13/9. Eu falei, uai, engraçado, minha pressão não é 13/9. Eu falei, não, calma, fica tranquila. Aí eu deitei, né? Aí ele aferiu de novo, já estava 13/8. Aí ele me pediu para ficar sentada, respirando, tal, e fez 12/8. Exato. Quer dizer, eu falei, mas qual que vale? Ele falou, não, o que vale é essa última. Porque geralmente, a hora que a gente chega em frente ao médico, dá aquela ansiedade. Com certeza. Né? O que será que esse cara vai ver em mim de errado, né? Você vai passar por uma prova. É. Calor. O calor interfere para aumentar. A gente ouviu uma senhora ali falando que ela mora em Rochedo, um lugar muito quente. O calor interfere para aumentar a pressão? Interfere por causa do mal-estar, né? A pessoa que fica irritada com o calor, fica suada, se sente mal, né? Isso tudo libera adrenalina no corpo, você obviamente vai ter uma hipertensão e acelerar o coração também. Inclusive. Eu tive sempre a pressão, vou citar o meu exemplo aqui de experiência de vida e da minha família, as mulheres da família, todas têm pressão baixa, mais para baixo. O que é a gente vê um contraponto da pressão alta, o que é a pressão classificada como baixa? Exato. A pressão baixa, na realidade, a gente viu até a população falando, minha pressão é baixa. Na realidade, ela quis dizer a pressão é normal. Pressão baixa é outra entidade, né? A gente nem considera como uma doença, mas aí a pessoa tem que passar mal.
tem que ter ou a tontura, mal-estar, inapetência, não quer fazer nada. Mede a pressão, ela está lá 9/6, 10%. Tem gente, principalmente mulheres jovens, tem a pressão 10/6, 9/6 e não é uma pressão baixa. Ela se sente bem, trabalha, cuida dos filhos, cuida do marido, né? Eu já passei por isso. O médico chegou, aferiu minha pressão, estava 10/5. E eu no maior pique. Aí eu falei, mas você tá bem? Eu falei, tô ótima. Né? Pressão baixa, na realidade, a gente não considera como uma doença. Certo. O problema é a pressão alta. A pressão, exatamente. Aquele, né, vem ali aquele aparelhinho, aperta a gente e tal, e afere a pressão. Mede, vamos falar no termo português, mede a pressão. A gente sabe que é aferir, mas mede a pressão. O que na verdade está sendo medido ali? É o fluxo sanguíneo, batimento cardíaco, o que é exatamente? Na realidade, a pressão, ela mede a resistência das artérias do corpo, a resistência que ela está oferecendo à passagem do fluxo sanguíneo. Se a resistência dessas artérias é muito alta, então nós temos a pressão alta. Isso é um problema, é uma doença. Quer dizer, o fluxo sanguíneo está passando com dificuldade pelas artérias, aí a pressão sobe, ela está alta. Tem que subir para justamente o sangue seguir o seu caminho às custas de uma pressão mais alta. O coração tem que fazer um esforço maior. Sal. Sal é um inimigo mortal. É o número 1. Número 1. Como inimigo. E associado ao sal, amanhã, viu, gente, a gente vai falar sobre alimentação com relação à pressão, né, que pode elevar aí a sua pressão e tudo mais. Mas já vamos começar aqui tirando dúvidas, porque nas opiniões das pessoas nas ruas, que a gente acabou de ouvir, o sal foi apontado. Cuidados com a alimentação. Nós moramos numa terra onde a carne aqui, né, o churrasquinho de final de semana está sempre presente. Isso é um problema para agravar a pressão arterial do sul mato-grossense? Com certeza, com certeza. A gente tem muita hipertensão no Mato Grosso do Sul por causa da nossa influência aí dos gaúchos, principalmente, né, com churrasco, principalmente com muito sal grosso. Realmente o sal é um inimigo e faz as pessoas se transformarem em hipertensos. Associado à cervejinha, então? Opa! Quem que não gosta, né? E o cigarro, então? O cigarro é outro inimigo mortal. Além da pressão, outros problemas, né? Câncer, DPOC, que é o enfisema pulmonar. Esse é outro inimigo polivalente, né? Gente, vocês estão percebendo que a questão da saúde realmente é um conjunto de fatores, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com o Dr. Valdir Salve, cardiologista, aqui sobre esse assunto pressão alta. Deixa eu falar com você agora que quer economizar para não subir a sua pressão, porque o bolso também faz a pressão da gente subir, né? Quanto mais dinheiro sai do seu bolso, mais a pressão sobe. Você quer falar ao telefone, mas quer pagar um preço justo, ou quer pagar, né, pouquinho e falar muito. Chegou o Vivo Fixo. R$19,90 por mês é o que você vai pagar na sua fatura. Você tem a qualidade da Vivo no telefone fixo da sua casa ou da sua empresa. Você vai falar ilimitado com qualquer celular da Vivo do Brasil e com qualquer telefone fixo local, aí na sua cidade. E tem tarifas reduzidas para outras operadoras. Tudo isso, como eu disse, por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você não precisa de instalação, é só plugar e já começar a usar. Como é que você adquire essa maravilha? Na Contato. Ligue agora, 3312-9292. Seu Vivo Fixo está esperando para você economizar e falar muito na Contato, tá bom? Você fala à vontade com qualquer celular da Vivo no Brasil e com telefone fixo local. Fecha negócio, mata a saudade da família, fala com aquele amigo, com aquela amiga que você não vê há muito tempo, pode retomar esse contato. Então não perca mais tempo. Ah, o Vivo Fixo também funciona no seu celular. Só R$19,90 por mês, sem surpresas. 3312-9292 é o Vivo Fixo na Contato. Vivo Fixo, conectados, vivemos muito melhor. Olha, sempre que se fala em pressão alta, a gente lembra de pessoas mais velhas, né, com esse problema, né, tem mais idade, a pressão começou a subir, ou problemas de saúde. Mas a história que a gente vai mostrar agora para você é, no mínimo, surpreendente. Olha só. Na família de Geiciane, a mãe e a avó são hipertensas. Com um histórico desse, a auxiliar de limpeza conta que com apenas 3 meses de vida, o frequente inchaço era diagnóstico de pressão alta. Aos 14 anos, começou a tomar medicamentos fortes, 2 comprimidos pela manhã e 2 à noite. Se por algum motivo a medicação atrasar, ela já começa a sentir os sintomas. Sinto dor de cabeça, dor na nuca, inchaço no corpo, que são os sintomas realmente da pressão alta. Você já chegou a ter crises de ser internada? Conta pra gente.
Já cheguei a ter crise. A mais forte foi quando eu tive a primeira gestação, que eu fiquei internada 2 semanas porque ela não queria controlar. A pressão estava em quanto? Chegou a 14/18. Geiciane é mãe de 2 filhos e ambas gestações foram de risco por causa da hipertensão. Ela precisou passar por 2 cesáreas, pois a pressão alta poderia causar sérios problemas em um parto natural. Da primeira gestação, sim, ele chegou a comunicar à minha mãe que ou tirava ela, que eu tive ela de 8 meses, ou tirava ela, ou ela poderia morrer, ou eu morrer também, junto com ela. Daí a gente tirou ela de 8 meses cesariana. Hoje, aos 21 anos, a pressão está controlada. Apesar de não praticar exercícios físicos, a própria rotina do trabalho já é bastante movimentada. Os cuidados também incluem boa alimentação e acompanhamento mensal do médico. Todos os meses tem que ir no médico. E assim, o serviço ajuda bastante, por mais que eu teria que fazer mais esforço físico, mas não faço. Mas ajuda bastante. Em questão da alimentação, o médico proibiu comer muito sal, evitar tomar coca, essas coisas assim que prejudicam realmente. A personalidade calma de Geiciane também tem a ver com o controle da pressão. Se alguma coisa tira ela do sério... Ela sobe e eu fico um pouco tonta, fico meio zonza, com dor de cabeça. Eu já sei que ela está meio alta. Aí eu procuro me acalmar, me distrair, que é a melhor forma. Com 3 meses de idade, a Geiciane foi diagnosticada com pressão alta. Eu tomei um susto quando eu soube disso, não sabia que isso era possível, né? E o acompanhamento que a Geiciane faz pelo SUS, em posto de saúde, é todo feito pelo Sistema Único de Saúde, viu? Aqui em Campo Grande. Amanhã a gente vai receber aqui no Viver Bem a gerente técnica do Programa de Controle e Tratamento de Hipertensão, a Gabriela Dorn. E amanhã também a gente vai falar sobre alimentação para quem tem a pressão alta. Doutor Valdir Salve está aqui, médico cardiologista, conversando com a gente. Eu fiquei assustada quando eu soube dessa história. É possível diagnosticar, então, hipertensão em bebês? E é mais comum do que a gente imagina? É um pouco mais comum do que a gente imagina. Não é a causa mais frequente da hipertensão. A causa mais frequente é aquela da pessoa mais idosa. Mas existem alguns fatores de congênitos, que a gente fala, por exemplo, uma anomalia numa artéria do rim, um tumor na suprarrenal, que a pessoa já nasce com a hipertensão. São causas que são detectáveis e você pode resolver. Por exemplo, extrair um tumor, acaba a hipertensão. Tem uma artéria com um entupimento, um defeito, você conserta, resolve a hipertensão. É diferente dessa hipertensão que a gente vê com mais frequência. Pai e mãe, ou um ou outro, uma avó, um avô, alguém na família que tenha hipertensão, os seus descendentes correm mais risco de já desenvolver essa doença? Correm mais riscos, né? É uma doença que tem o caráter de hereditariedade. Quer dizer, se você tem pai, mãe, parentes diretos com hipertensão, você tem mais chance de ter. Não é que você será hipertenso, você tem uma chance maior do que se o pai e a mãe não têm hipertensão, por exemplo. A gente falou ali no começo do programa, doutor Valdir, que a hipertensão é uma doença muito silenciosa. Exato. Né? Que as pessoas não percebem que tem. E olha, 1/4 da população brasileira, né, 25% das pessoas, de cada 100 pessoas, 25 têm hipertensão. Né? O que a pessoa deve fazer para saber se tem ou não? Quais são os exames, o check-up que ela tem que fazer? Exato. É uma coisa importante que você falou, que a última estatística que a gente viu do DataSUS sugere que metade das pessoas hipertensas hoje não sabem que são hipertensas. Nem sonham. Metade. Porque não tem sintoma. Não tem sintoma nenhum. O que você faz? A hipertensão é simples, é só medir com aquele aparelhinho que você falou que é o manguito, né? Com esfigmomanômetro, que a gente fala, o nome meio esquisito, né? É medir a pressão com constância, mesmo sem sintomas. Tem programas, né, que parecem tudo, né, na televisão, programa do governo, programa do ministério, é simples, não tira pedaço, né, não espeta agulha, é só medir a pressão. Então, para saber se a pessoa tem hipertensão, aquilo ali. Aquele é o primeiro. O diagnóstico é com a medida da pressão, com aquele manguito lá. E se muitos homens saem correndo de médico, nem vão, né, Orestes? Né? O Orestes está ali atrás, ele nem olha para mim, né? A sua esposa está assistindo o programa, Orestes? Deve estar, né? Ela e o Mateuzinho, né? Seu filho. Renan. Ela e o Renan, tudo bom? Ó, vou dar um puxão de orelha no Orestes, porque o Orestes representa muito bem muitos homens aí que, ó,
correm de médico. O que acontece? Não estou dizendo que o Oreste tem pressão alta, acho que não. Mas, enfim, o que acontece se um homem ou uma mulher, tá? Vou puxar a orelha das mulheres também, tem pressão alta, não sabe e não vai lá olhar, não vai se precaver? O que pode acontecer com essa pessoa? Essa é uma pergunta bem interessante, Carmen, porque a hipertensão, tem muita gente, você pergunta no consultório, a senhora tem algum problema? Aí a pessoa responde, não tem nenhum, só a pressão alta. Só. Só, né? É um engano, porque a pressão alta, ela sempre traz o AVC, que é o derrame, e o infarto. O censo do DataSUS, que é a base de dados do SUS, mostrou que 2/3 do problema de internação no Brasil é por doenças cardiovasculares. Derrame, infarto e pressão alta, pico hipertensivo. 2/3. Quer dizer, 66% em média, das internações. E começa com a simples hipertensão, que parece uma coisa que é uma bobagem e não é. Ela traz junto com ela essas outras complicações. Gente, é um assunto realmente sério, a gente vai continuar tratando dele daqui a pouquinho, pedir licença para o Dr. Valdir, porque agora eu quero falar com você que sempre que precisa de medicamento, seja para pressão alta, né, para qualquer outro problema, quer medicamento de qualidade, pagar o preço justo. Tá aqui a Drogaria Alvorada, parceira do Viver Bem, que eu faço questão de falar, falo de boca cheia, que ela trabalha realmente para facilitar a sua vida e melhorar a sua saúde. Lá na Drogaria Alvorada você encontra tudo o que precisa, medicamentos das melhores marcas, além de um setor completo de perfumaria e cosméticos. E sabe o que é melhor? Tudo com descontos para lá de especiais. E você nem precisa sair do carro para comprar o medicamento, o seu perfume, enfim, o que você precisar na Drogaria Alvorada, eles têm atendimento drive-thru. Mas se você precisar descer, tem um estacionamento esperando por você lá com toda a segurança. Eles entregam em domicílio também. É só ligar para o Disque Entrega da Drogaria Alvorada, 2106-5050. Então, seja durante o dia ou durante a noite, na sua casa, no escritório, você pode contar com a Drogaria Alvorada. Além de todos esses benefícios, a Drogaria Alvorada facilita a minha e a sua vida. Se você precisar pagar uma conta, vá até a Drogaria Alvorada. Lá, eles têm correspondente bancário, você paga as suas contas sem filas, na maior tranquilidade. Você precisa recarregar o seu celular ou comprar vale transporte? Também. Na Drogaria Alvorada você faz isso com rapidez e agilidade. Eles têm caixa 24 horas. Viu só quanta facilidade? A Drogaria Alvorada está em 2 endereços, no coração de Campo Grande, na esquina ali da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa e no Norte Sul, no Shopping Norte Sul também. É por isso que eu digo que a Drogaria Alvorada sempre oferece muito mais para você. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai conhecer o representante comercial Alberto. Ele tem, aos 28 anos de idade, vieram os sintomas da pressão alta. Hoje, com 49, ele vive uma rotina completamente diferente de antes. Está muito mais saudável. A gente volta já já. A gente também fez uma pausa aqui na gravação, então corre lá na cozinha, toma uma aguinha, um cafezinho, que o Viver Bem volta daqui a pouquinho. Domingo é Dia das Mães. Quer acertar no presente sem perder tempo, gastando pouco, gastando certo, pagando aquilo que é justo e com um presente super bacana? Bolsas da MC Bags. Gente, você tem, além dessas bolsas lindas, dezenas de opções. E vai ter óculos, carteiras, cintos, relógios, lenços e acessórios, um mais lindo que o outro. Na MC Bags você não perde tempo e economiza. Toda a loja está com 40% de desconto nesse mês das mães. A sua compra pode ser paga também com cartão de crédito e parcelada. MC Bags no Shopping Norte Sul Plaza, aberta de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Telefone 3342-9318. Não perde tempo não, MC Bags. O representante comercial Alberto, como a maioria dos sul-mato-grossenses, adora um churrasco com aquela gordurinha, né? Atividade física não fazia parte da rotina dele, não. Logo, apareceram as consequências. O corpo do Alberto pediu socorro. O que será que aconteceu com ele? A Daniela Tomadon conta pra gente. O Alberto estava me contando aqui, viu, Carmen, que ele sempre foi uma pessoa que comeu de tudo, nunca conseguiu dispensar uma bela de uma carne assada, com aquela manta de gordura em cima, né, seu Alberto? Pois então, mas
Aos 28 anos, né, ele pesando aí quase 110 quilos, começou a sentir os efeitos dessa combinação de uma alimentação desregrada e o sedentarismo também, né, Alberto? Ele descobriu que estava com hipertensão e também com um quadro de pré-diabetes. Alberto, você estava me contando que você sofreu de um mal súbito e isso que o fez despertar que alguma coisa estava errada com você, isso mesmo? Realmente, a gente tem uma vida desregrada, come, se alimenta mal, às vezes não dá tempo de ir para casa almoçar, comer comidinha caseira, então a gente acaba almoçando fora, não tem um horário pré-determinado para almoçar. E realmente, a gente acaba exagerando no churrasco, né? Quem que não gosta de uma boa capa de gordura, né? Uma picanha, e isso é com o efeito com o tempo, isso foi trazendo uns malefícios, né? E realmente fui acometido do mal súbito quando alguma coisa não estava bem. E aí, então, eu parei, fui ao médico e eu realmente, quando fui ver o diagnóstico, eu estava todo alterado e com a taxa extremamente elevada. O que você sentiu na hora? Olha, realmente eu comecei a sentir muitas dores abdominais. Então, eu acredito que isso era um sintoma de que alguma coisa não estava bem. Eu, a princípio, achei que fosse um problema qualquer por ter ingerido alguma alimentação, mas não, era o organismo passando algumas informações. A sorte é que eu não tenho o hábito de fumar e não consumo bebida alcoólica. Então, meu organismo passou essas informações. Mas, realmente, eu passei a ter um problema, uma espécie de uma labirintite, alguma coisa assim. Tudo ativou naquele momento. Então, era o momento de dar uma parada realmente para fazer as análises, né? Você chegou a ter crises de pressão alta, ficar internado em algum momento? Internado, necessariamente não. Mas eu realmente tive crise de pressão alta, um período muito forte de enxaqueca, né, porque eu acabava, como todo mundo, fazendo uma automedicação, tomando os remédios de casa, e foi quando realmente eu senti algumas dores. Aí então fui ao médico, não fiquei exatamente internado, mas fiquei em observação, né, em casa, de forma monitorada, para ver se isso realmente terminasse, né, mas realmente foi um susto muito grande. Você comentou até que há 3 anos atrás sentiu dores no peito. Novamente, porque o dia a dia ele envolve um pouco de estresse. Então, muitas, por mais que você tenha um controle através de medicamentos, um controle em relação às suas atividades, né? E realmente eu senti novamente uma dor no peito, né? O organismo passando essas informações novamente. Aí eu passei a ter uma outra atitude, eu acabei com o sedentarismo, né? Hoje realmente faço a minha caminhada, eu procuro ter uma vida regrada, eu procuro ir para minha casa, ter uma hora de almoço com sossego e ter um controle absoluto sobre a alimentação. Realmente o sal e o açúcar é uma coisa que eu praticamente eliminei da minha alimentação. São sacrifícios que valem a pena, né, doutor Valdir? São sacrifícios. Precisam ser feitos. Precisam. Para preservar a vida, a saúde. Com certeza. Né? Simples, né? Seu recado final para quem está nos assistindo e se reconheceu aí nesse depoimento do Alberto. Tenho certeza que muita gente se viu na figura do Alberto. É simples. Vá ao médico, meça a sua pressão com o médico. É simples, o diagnóstico é feito de maneira simples, com o aparelho que o médico tem e qualquer posto de saúde tem. Meça a sua pressão, não tem idade para fazer isso, não espere ficar velho para fazer, faça desde sempre. Porque de repente você corre o risco de nem ficar velho, você pode morrer antes no meio do caminho. Doutor Valdir Salve, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigado você pela oportunidade. O médico cardiologista aqui esclarecendo pra gente. Amanhã a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, falar os vilões da pressão alta, tá? Alimentação e também os benefícios da caminhada, dos exercícios físicos, tá bom? Amanhã eu te espero, 5 para as 10 da manhã. Beijo, tô indo, tchau, acabou o tempo, fui!